Oi, gente. Eu não costumo escrever esse tipo de coisa, mas hoje senti vontade de desabafar. Talvez sirva de alerta para alguma mulher que esteja pensando em fazer o mesmo erro que eu fiz. Eu troquei a minha família por uma ilusão. E 2 anos depois, só o que me resta é arrependimento e uma dor que eu mesma causei. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Juliana, tenho 37 anos, sou do interior de Minas Gerais. Sempre fui dona de casa, dedicada, daquelas que cuidam de tudo, que se preocupam com os detalhes, que fazem o almoço na hora certa e que se acostumam a colocar as necessidades de todo mundo na frente das próprias. Fui casada por 13 anos com o Ricardo, um homem simples, trabalhador, caminhoneiro de uma transportadora da cidade. Tivemos um filho, o Lucas, que hoje tem 11 anos. Ele sempre foi meu maior orgulho. Durante muito tempo eu achei que tinha uma vida boa. Não era perfeita, mas era estável. A gente tinha nossas brigas, claro, e com o tempo o casamento foi ficando morno. A rotina foi engolindo a gente. O Ricardo chegava cansado, eu vivia sobrecarregada com a casa, e parecia que a gente só existia para manter as coisas funcionando. Eu não me sentia mais mulher, me sentia parte dos móveis. Ninguém mais me olhava, ninguém me elogiava. Era como se eu tivesse desaparecido dentro da minha própria vida. Foi num desses dias, em que eu me sentia sozinha e sem graça, que eu comecei a passar mais tempo na internet. Entrava em grupos de culinária, de mulheres, de conversa. Era uma forma de fugir da rotina. E foi num grupo desses que eu conheci o Arjun. Um indiano de 34 anos, moreno, com olhos escuros e um jeito educado e doce que me chamou a atenção. Ele comentou uma foto minha, elogiando um prato que eu tinha feito. Eu respondi por educação, e daí começamos a conversar. No começo era tudo inocente. Ele me perguntava sobre o Brasil, sobre a comida daqui, sobre o meu dia. Eu respondia, achando curioso conversar com alguém de tão longe. Mas ele era diferente. Prestava atenção em cada coisa que eu dizia, lembrava de detalhes, elogiava o meu jeito. Dizia que eu parecia ter um coração bonito, que minha voz, porque a gente começou a trocar áudios, era calma e que eu devia ser uma mulher incrível. Aquilo mexeu comigo. Eu não ouvia nada parecido há anos. Com o tempo, as conversas ficaram mais íntimas. Eu comecei a contar sobre a minha vida, sobre o Ricardo, sobre como me sentia apagada. E ele dizia que eu merecia mais, que eu era especial, que o mundo era grande demais para eu ficar presa a uma vida sem amor. Ele falava coisas que faziam eu me sentir viva de novo. Eu comecei a acordar ansiosa para ver as mensagens dele. Quando o celular vibrava, eu sentia um frio na barriga. Eu, uma mulher casada e mãe, me sentindo como uma adolescente de novo. Aos poucos, fui me afastando da minha família. Me irritava com o Ricardo por qualquer coisa. Comecei a achar defeitos em tudo. Tudo o que antes era normal passou a me incomodar. Eu vivia no celular, trocando mensagens, rindo sozinha, criando um mundo paralelo na minha cabeça. Arjun dizia que me amava, que sonhava em me conhecer pessoalmente, que queria me mostrar o país dele. E eu comecei a acreditar que aquilo era amor. Ele me mandava fotos da Índia, falava de templos, das cores, das comidas, da cultura. Dizia que eu seria feliz lá, que eu merecia uma vida nova, longe daquilo que me prendia. E eu, no fundo, queria acreditar nisso. Queria fugir da minha rotina, da vida sem graça, da sensação de que ninguém me via. Eu comecei a pensar que talvez o problema da minha vida fosse o Ricardo, fosse o casamento, fosse o fato de eu ter me acomodado. Quando o Arjun disse que podia me ajudar a ir para a Índia, tudo dentro de mim desmoronou e, ao mesmo tempo, acendeu uma esperança boba. Eu passei semanas imaginando como seria. Ele me dizia que lá eu teria tudo, que ele trabalhava bem, que me sustentaria até eu me adaptar, que seria meu recomeço. Eu comecei a acreditar tanto nisso que não via mais a realidade. Fiz o passaporte escondido. Vendi umas coisas da casa para juntar dinheiro, dizendo que era para ajudar nas contas. Criei mentiras e mais mentiras. Eu sabia que era errado,
mas achava que estava escolhendo minha felicidade. Na minha cabeça, eu merecia uma chance de viver algo novo. No dia em que fui embora, menti dizendo que ia visitar uma amiga em São Paulo. Ricardo acreditou, como sempre acreditava em tudo que eu dizia. Lembro do Lucas me abraçando, dizendo para eu trazer um presente. Eu sorri e prometi que sim. Naquele momento, eu queria gritar que não ia voltar, mas também queria que o tempo parasse. Entrei no ônibus com o coração apertado e uma mistura de medo e euforia. A viagem até Mumbai foi longa e cansativa. Arjun estava no aeroporto com flores, sorrindo. Ele era bonito, simpático, falava com sotaque carregado e um jeito tranquilo. Nos primeiros dias tudo parecia um sonho. A cidade era caótica, cheia de cheiros, barulhos, cores. Ele me levou para conhecer lugares, me apresentou alguns amigos, e eu achei que tinha tomado a melhor decisão da minha vida. Mas as coisas começaram a mudar rápido. O Arjun era completamente diferente do homem que eu conheci pela internet. Ele era frio, controlador e tinha crises de ciúmes absurdas. Eu não podia sair sozinha, não podia falar com ninguém. Ele dizia que era perigoso, que estava me protegendo. Com o tempo, percebi que ele não queria me proteger, queria me prender. A casa dele era pequena, apertada, e eu comecei a me sentir sufocada. Ele trabalhava o dia todo e quando chegava, ficava irritado, exigente, criticava tudo o que eu fazia. As palavras doces desapareceram. Ele me fazia sentir culpada por tudo. Eu era uma estrangeira num país completamente diferente, sem dinheiro, sem amigos, sem falar o idioma direito. Os meses foram passando e eu comecei a definhar por dentro. Senti saudade da minha casa, do cheiro do Lucas, da comida simples que eu fazia, até do silêncio do Ricardo. Comecei a perceber que eu tinha destruído tudo o que realmente importava por uma fantasia. Arjun passou a ser agressivo nas palavras, e eu morria de medo de ficar sozinha naquele lugar. Eu tentava justificar tudo na minha cabeça. Pensava que ele estava estressado, que as coisas iam melhorar, mas nunca melhoravam. Aquele amor que parecia de filme virou um pesadelo. Eu chorava escondida, olhando fotos do meu filho, imaginando se ele ainda se lembrava de mim, se perguntava por que eu tinha ido embora. 2 anos se passaram assim. 2 anos de arrependimento, solidão e vergonha. Eu já não era mais a mesma mulher. O brilho que eu achei que encontraria virou escuridão. Um dia, depois de mais uma briga, eu decidi ir embora. Peguei o pouco dinheiro que ainda tinha e entrei em contato com uma brasileira que morava lá. Ela me ajudou a comprar a passagem de volta. O dia em que pisei novamente no Brasil foi o mais doloroso da minha vida. Eu me senti pequena, suja, derrotada. Eu cheguei na minha cidade, mas não tive coragem de bater na porta da minha antiga casa. Fiquei alguns dias num quarto alugado, olhando pelas redes sociais fotos do Ricardo e do Lucas. Eles pareciam bem, e isso me dilacerava ainda mais. Soube que o Ricardo seguiu em frente, que está namorando alguém e que o Lucas está crescendo saudável, indo bem na escola. Eu deveria ficar feliz, mas tudo que sinto é um vazio imenso. Eu perdi o direito de estar presente na vida deles. Perdi porque fui fraca, porque quis uma emoção passageira e destruí o que era verdadeiro. Hoje vivo com a minha mãe, tentando juntar os cacos. Não tenho emprego, não tenho marido, e principalmente, não tenho coragem. Não consigo olhar pro meu filho nos olhos, não consigo mandar uma mensagem pro Ricardo. Eu sei que eles não merecem ouvir minhas desculpas. Sei que, mesmo que um dia me perdoem, nada vai apagar o que fiz. Às vezes acordo no meio da noite com o coração disparado, lembrando do dia em que fui embora. Se eu pudesse voltar no tempo, teria abraçado o Ricardo mais forte, teria dito ao Lucas o quanto o amava, teria sido grata pela vida simples que eu tinha. Eu troquei amor e estabilidade por uma aventura que não durou nada. Escrevo isso porque sei que muitas mulheres, em algum momento, se sentem invisíveis, presas, carentes, achando que precisam viver algo extraordinário para se sentirem vivas. Mas a verdade é que o que a gente precisa é olhar para o que já tem. O amor de verdade nem sempre é cheio de emoção, mas é o que dá paz. E paz vale mais que qualquer paixão passageira. Não deixem que uma carência momentânea destrua tudo o que vocês construíram. Eu sou a prova viva de que quando a gente troca o certo pelo incerto, muitas vezes o que vem depois é arrependimento.
Hoje, quando vejo mulheres dizendo que querem seguir o coração, eu sinto vontade de gritar que o coração pode enganar, que às vezes o que a gente chama de amor é só um espelho do nosso vazio. Eu deixei meu marido e meu filho por um homem que eu conheci pela internet. Achei que estava sendo corajosa, mas só estava sendo inconsequente. Voltei pro Brasil com uma mala velha e um monte de lembranças que eu queria apagar. Voltei com saudade do cheiro do café da manhã, do barulho da televisão ligada, do jeito que o Ricardo me chamava de Ju. Voltei com o peso de ter perdido tudo o que importava. E o pior é saber que fui eu mesma quem destruiu. Se eu pudesse dar um conselho, seria: não troquem a paz por uma emoção momentânea. Não troquem o amor simples e real por promessas bonitas vindas de uma tela. Porque, no fim, é a casa que você deixou vazia que vai te assombrar todas as noites. E não existe arrependimento maior do que perceber que o que você procurava no mundo, você já tinha em casa.